Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é um vídeo tutorial para a disciplina de Computação e Sociedade, do curso de Ciências da Computação da Universidade Federal de Goiás. Os membros responsáveis pelo trabalho é meu colega Gabriel Lopes e eu, Matheus Turones. O software em questão é o Open Project. Este é um software desenvolvido para a criação de projetos, entretanto, com uma característica interessante que o diferencia dos demais. Vou exemplificar para melhor compreensão. Supomos a criação de um projeto na web, então usaremos o Open Project para executar essa criação. Ao desenvolver o projeto, o diferencial do Open Project entra em ação. Nele, diversos usuários podem entrar virtualmente no projeto e modificá-lo, e as modificações são atualizadas para todos os membros. Além disso, possui recursos que mostram o que foi modificado, quem modificou, quando e até mesmo fazer backups dessas modificações. Existem outras funcionalidades, que serão explicadas posteriormente. Aqui é apenas uma breve introdução. Aqui eu vou demonstrar uma agenda do que será discorrido. Falaremos da sua disponibilidade de sistemas operacionais e sua identificação, falando sobre suas funcionalidades, características e finalidades. Bom, falando sobre os sistemas operacionais, a disponibilidade do Open Project nos sistemas operacionais é algum tanto quanto limitado, visto que esse software está disponível apenas para o Linux nas seguintes variações. Está disponível no Ubuntu, no Debian, no CentOS e no SUSE. Mesmo o Windows sendo o sistema operacional mais utilizado atualmente, este software não possui suporte para ele. Isso é algo que pode ser visto como um ponto negativo. Agora, meu colega Gabriel Lopes irá falar sobre a identificação desse software. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai falar sobre a identificação do software, que no caso é o Open Project. Esse sistema ele é desenvolvido desde 2010, junto com seu projeto ancestral Chili Project. O Open Project Foundation foi estabelecida pelos desenvolvedores e usuários do Open Project em outubro de 2012. Esse software possui dois tipos de licença. A gente tem a licença gratuita, que tem diversos recursos para seu uso, e a versão Enterprise On-Premises, que desbloqueia vários novos recursos em sua utilização, além de disponibilidade de suporte e melhor segurança. Então, em resumo, ele é um sistema que junta vários recursos produtivos para o gerenciamento e planejamento de projetos. Esse gerenciamento e planejamento ele pode ser feito online, em grupo ou não. E ele também é um projeto aberto, né? Ele é um Open Project, como o nome dele já fala. Então a gente tem uma comunidade internacional que trabalha dele, como já foi falado, desde 2010. E a gente pode trabalhar virtualmente pela internet ou você pode instalar ele na sua máquina. Eu acho que um programa muito parecido que a gente tem hoje em dia, que é muito famoso, seria tipo um Notion, sabe? Um Notion assim, que geralmente a gente faz para uso de produtividade, para organização. Só que esse aqui ele é mais voltado para projetos em equipe mesmo. Por exemplo, a gente pode estar fazendo algum sistema, algum site, e a gente está trabalhando com o pessoal de cada lugar do mundo, sei lá, alguma empresa pode te contratar e vocês estão indo fazer um projeto. E aí você pode usar esse sistema para vocês se organizarem, porque ele tem muito recurso, ainda que de forma gratuita. Uma das coisas mais importantes e relevantes dele, além, claro, dos vários recursos que ele oferece, é que ele é seguro e estável, ainda que de forma gratuita e mesmo sendo um programa aberto assim, para a comunidade trabalhar com ele. Já que uma das prioridades da equipe servidora é ter servidores próprios que asseguram os dados da equipe. Então a gente já falando um pouco sobre os recursos, falando sobre as partes importantes, interessantes, o que ele propõe, quais ferramentas ele oferece, a gente vai falar sobre as características e finalidade desse projeto, desse sistema. Então a primeira característica que a gente tem seria o portfólio de projetos que ele mostra para a gente. Seria basicamente a gestão de portfólio de projetos. Portfólio a gente sabe o que é, vamos dizer que é uma página onde é que vamos ter uma série de projetos nossos. Então, esse sistema ele oferece uma forma de a gente até hierarquizar esses projetos e verificar os status deles, que é uma coisa muito prática
principalmente para a equipe, para poder acompanhar em tempo real o que cada um está fazendo, o que é prioridade ali, fazer, executar no projeto e etc. A segunda característica que a gente tem seria o planejamento de projetos. O planejamento de projetos é como um cronograma para a equipe. A gente pode criar objetivos e até sub-objetivos ali para se organizar para cada projeto. A gente pode criar planos detalhados, analisar as atividades necessárias e até configurar a carga horária de trabalhos para cada um, bem como planejar as prioridades de cada coisa, como a gente tinha falado. Tem como a gente hierarquizar cada coisa e assim fica tudo muito mais organizado. A terceira característica que a gente tem, que ela é muito interessante, é basicamente o gerenciamento de tarefas, só que ele é de fácil visualização. Muitas vezes a gente tem sistemas onde aqui eles são eficientes, eles oferecem muitos recursos, mas eles não são bem vistos assim, eles não são de fácil acesso, ele não é tão intuitivo e esteticamente bonito até, sabe? Então a gente tem uma análise mais transparente de dados de progresso, de fácil visualização. O quarto ponto que a gente tem aqui de característica seria o rastreamento de tempo. Esse rastreamento de tempo ele facilita essa organização do tempo. A gente pode ficar por dentro do orçamento, que é uma questão financeira. A gente pode personalizar e visualizar precisamente o desempenho dos projetos alocados e a gente pode planejar o custo de cada projeto também. Então a gente pode acompanhar em tempo real ali como está acontecendo cada coisa, o que cada parte da equipe está fazendo, a gente pode se organizar. Então, a gente consegue perceber que todas essas características, que ainda nem chegou no final de todas, é basicamente um projeto para produtividade, para organização, para eficiência, extração de maior habilidade, organização da equipe para construir aquele projeto. A quinta e penúltima característica é a colaboração em equipe. Com a colaboração da equipe, é aquilo que a gente também já falou antes, mas é manter a equipe sempre atualizada. A gente pode compartilhar as informações para todos e a qualquer momento, em cada projeto, em cada objetivo ali, a gente pode estar sempre tendo essa comunicação que ajuda bastante e deixa tudo muito mais organizado e comunicativo entre as partes. A sexta e última característica que a gente tem do Open Project é o roteiro do produto. Então, com isso, a gente pode alinhar nossos roteiros de produtos, que seria basicamente a organização que a gente quer fazer dos projetos, do produto, e a gente pode aplicar uma estratégia para ela, para a empresa, e criar uma adesão e transparência para todo mundo ali, da equipe, sabe? Então, a gente pode planejar de forma transparente e incluir todas as partes interessadas. É uma maneira mais fácil de planejar, visualizar e comunicar o roteiro do produto. Então, por fim, a gente consegue entender que é um software de produtividade, de organização, mas também ele é mais voltado não para um uso pessoal, mas empresarial, talvez. Claro que a gente pode usar para projetos pessoais em comunidade, mas ele é mais interessante para essas empresas mesmo. Apesar de ter os seus recursos pagos, não serem tantos assim, ele oferecer muito mais coisas grátis do que pagas, é um negócio muito bom. É um projeto muito, muito seguro, muito estável e merece todo respeito e reconhecimento. Por fim, essa é as nossas referências bibliográficas. E obrigado por ouvir até aqui.